Mas a falha da antiga aliança no cuidado dos pobres é óbvia. E isso foi uma das razões porque a nova aliança foi necessária, como nós lemos em Hebreus capítulo 8 e versículos 7 a 9. E agora, tendo considerado os fundamentos, o fundo do ofício do diácono no Antigo Testamento, nós vamos pensar nas qualificações dos diáconos. Com toda essa informação em mente, não devemos ficar surpreendidos pela presença de uma lista de qualificações para os diáconos no Novo Testamento. Assim como Cristo quer que os presbíteros tenham uma presença permanente na sua igreja, também Ele quer que os diáconos tenham essa presença permanente. Até o momento em que Ele vier novamente, eles devem fazer seu trabalho na igreja de Cristo. E, portanto, nós temos uma lista que continua a ser aplicável. E quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, ele inclui a lista, 1 Timóteo, capítulo 3, e versículos 8 a 13. Onde nós lemos: semelhantemente, quanto a diáconos, ele já deu ordem sobre o ofício, ou as qualificações do ofício do presbítero. Então ele fala sobre o diácono. Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, a lista. Esses homens devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, experimentados, irrepreensíveis, marido de uma só mulher, e eles devem governar bem seus filhos e a própria casa. E interessante é também a exigência para as esposas dos diáconos também, em versículo 11, como nós lemos. Elas devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. São as qualificações dos diáconos. E isso nos leva agora ao trabalho e à tarefa dos diáconos na igreja. O que é que eles devem fazer? E aqui, novamente, como nós fizemos com o ofício do presbítero, regente e presbítero docente, os presbíteros e os pastores, nós podemos aprender com a forma para a ordenação de presbíteros e diáconos, a forma das igrejas reformadas do Brasil, que nós usamos nas nossas igrejas. E sobre os diáconos, a forma diz isso: o ministério da caridade é confiado aos diáconos. Já o antigo povo de Deus, Israel, tinha a obrigação imposta pelo Senhor Deus de mostrar misericórdia para com os necessitados, como nós já vimos na nosso estudo hoje. Deus ordenou mais de uma vez que o estrangeiro, o órfão e a viúva comessem dentro de suas cidades e se fartassem.
Assim, na antiga dispensação, os necessitados e os que sofriam eram protegidos e providos pelo amor paternal de Deus. Suas ordens ensinavam o povo da aliança a imitar aquele amor como filhos amados. O Senhor Jesus Cristo, que nos mostrou o Pai, veio ao mundo para servir, como nós vimos também. Ele, em sua misericórdia, alimentou famintos, curou doentes e mostrou sua compaixão para com pessoas aflitas. Assim deu um exemplo para que sua igreja agisse da mesma maneira. O ministério da caridade entregue aos diáconos procede então deste amor de nosso Salvador. Seguindo o exemplo de seu Senhor, a primeira igreja cristã cuidava para que ninguém em seu meio estivesse sofrendo. Distribuía-se a todos à medida que tinham necessidade. Hoje em dia, o Senhor nos chama a mostrar hospitalidade, generosidade e caridade para que os fracos e necessitados possam compartilhar abundantemente da alegria do povo de Deus. Não deve haver ninguém na congregação de Cristo que viva sem consolação quando tiver o peso da doença, solidão ou pobreza. E por causa deste ministério de amor, Cristo deu diáconos à sua igreja. Os apóstolos sentiram em um certo momento que tivessem de abandonar a pregação da palavra de Deus se precisassem dedicarem-se de tempo integral à assistência aos necessitados. Por esta razão, entregaram este serviço a 7 irmãos eleitos pela congregação. É a responsabilidade dos diáconos zelar pelo bom progresso do serviço de caridade na igreja. Eles devem conhecer pessoalmente as necessidades e dificuldades que existem, exortar os membros do corpo de Cristo e mostrarem caridade aos irmãos. Devem ajuntar e administrar as ofertas e distribuí-las em nome de Cristo, conforme as necessidades. Os diáconos são chamados a encorajar e confortar com a palavra de Deus aqueles que recebem as dádivas do amor de Cristo. Devem promover por palavras e atos a união e comunhão no Espírito Santo que a congregação desfruta na mesa do Senhor. Assim, pelo trabalho dos diáconos, os filhos de Deus crescerão em amor um para com o outro e para com o mundo. Adicionalmente, nós chegamos agora ao regimento das igrejas reformadas, artigo 17 de nosso regimento, os deveres dos diáconos. E nós lemos neste artigo 17, os deveres dos diáconos são cuidar para que haja bom progresso no serviço de caridade na congregação. Conhecer pessoalmente, através de visitas, as necessidades e dificuldades que existem na congregação e exortar os membros do corpo de Cristo a demonstrarem misericórdia, ajuntar e administrar ofertas e distribuí-las em nome de Cristo, em consulta com outro oficial, avaliando as necessidades, encorajar e consolar com a palavra de Deus aqueles que receberam as doações do amor de Cristo, e promover por palavras e atos a união no Espírito Santo que a congregação goza na mesa do Senhor. Quando nós examinamos esta última lista, a lista do nosso regimento, nós podemos destacar os seguintes deveres dos diáconos. Primeiramente, número 1, caridade. O regimento refere-se, em primeiro lugar, ao bom progresso no serviço de caridade na congregação. Isso significa que, embora o dever supremo dos presbíteros seja o de governar a igreja, o principal dever dos diáconos é promover a caridade da igreja.
A igreja é uma comunidade de crentes que devem deixar sua luz brilhar no mundo de homens pecadores e pessoas egoístas. O mundo ama o falso Deus chamado riquezas e está cheio de um espírito de materialismo. Pessoas se concentram e são consumidas por questões relacionadas a dinheiro, riquezas, posses, propriedades e afins. Eles acham que o dinheiro faz o mundo girar. Isso é o mundo em que nós vivemos. Mas deve não ser assim na igreja de Jesus Cristo. Na igreja, os diáconos devem ensinar os crentes a considerar o dinheiro como um meio e não um fim. Como uma ferramenta e não como um brinquedo. Como uma responsabilidade e não como um passatempo. Isso é um aspecto importante do trabalho dos diáconos. E ao mesmo tempo, os diáconos devem lembrar os crentes de se preocuparem com as necessidades dos seus irmãos na fé, bem como as necessidades dos seus vizinhos. Eles devem exortá-los a serem caridosos e generosos. Eles devem lembrá-los de estarem sempre prontos e dispostos a dar. O povo de Deus deve saber o que significa ser caridoso. O que isso significa na verdade? Eles devem mostrar que estão comprometidos com o serviço de caridade. E nesta promoção, os diáconos devem desempenhar um papel de liderança. Então, o primeiro dever é caridade. Número 2 é a necessidade congregacional. E o regimento também diz aos diáconos que eles precisam conhecer pessoalmente, através de visitas, as necessidades e dificuldades que existem na congregação e exortar os membros do corpo de Cristo a demonstrarem misericórdia. Se os diáconos se familiarizarem com as necessidades existentes, isso significa que eles precisarão sair na congregação e visitar os membros. A visitação não é somente uma coisa do pastor, não é somente uma questão do pastor e dos presbíteros, mas também deve ser na mente dos diáconos e nas atividades dos diáconos também. E como resultado disso, nas igrejas reformadas, os diáconos geralmente farão uma lista daqueles membros que eles acham que podem ser necessitados. Isso é uma boa prática. E essa lista geralmente inclui as viúvas, os idosos, doentes, desempregados. E depois disso, eles também visitarão esses membros e perguntarão sobre as suas necessidades. E além de entender as necessidades da congregação, os diáconos também lembrarão os membros de serem caridosos. E para conseguir isso, eles frequentemente recrutam a ajuda do ministro e dos presbíteros. Eles precisam trabalhar juntos, como um time. Eles podem pedir ao ministro, ao pregador, para lidar com esse assunto nos sermões e mencionar esse assunto nas suas orações públicas. E eles podem lembrar os presbíteros a perguntar sobre esse assunto e estimular a caridade na congregação em suas visitas. E eles também podem informar os membros da congregação sobre as necessidades que existem dentro e fora da congregação. Então temos caridade,
a necessidade congregacional. Número 3, ajuntar e administrar e distribuir. E o regimento também declara que é dever dos diáconos ajuntar e administrar ofertas e distribuí-las em nome de Cristo em consulta com outro oficial, avaliando as necessidades. Um dos elementos regulares no culto solene reformado é a oferta. E, de fato, precisamos dizer que um culto sem uma oferta é algo que está triste e seriamente problemática. Quando a oferta é ausente, nós estamos realmente perdendo algo. Foi o reformador João Calvino que focou especialmente na oferta na igreja e lembrou aos crentes que toda oferta é um ato deliberado que indica que o falso Deus, dinheiro, foi destronado em suas vidas. Estamos destronando esse falso Deus quando nós damos as nossas ofertas. E como resultado disso, e as considerações bíblicas que nós já mencionamos, na maioria das igrejas reformadas, pelo menos uma das ofertas do dia do Senhor nos cultos será para os necessitados. Nesse processo, nessa atividade nos cultos, os diáconos são aqueles que coletarão essas ofertas. Eles vão depositar as ofertas, talvez num banco local, ou manter as ofertas num local seguro na igreja, no prédio. Eles vão contar as ofertas juntos, não um homem só, mas juntos, com pelo menos 2 homens, no devido tempo, e em seguida depositar os recursos. Eles também informarão os presbíteros se os valores arrecadados são suficientes para atender às necessidades da congregação, ou se talvez ofertas adicionais são necessárias. São coisas práticas que os diáconos fazem. E além de coletar e contar as ofertas, os diáconos também vão distribuir as ofertas. E, na maioria dos casos, 2 diáconos visitarão os necessitados juntos. Sempre é uma boa prática visitar com 2 homens. Eles vão perguntar sobre as necessidades existentes e eles vão avaliar essas necessidades. Em alguns casos, eles podem recomendar que um orçamento seja elaborado e colocado em prática na família ou com um membro solteiro. E, em outros casos, eles vão avaliar o que é necessário e, se estiverem convencidos de que a necessidade real está presente na vida do membro ou família, dar o valor necessário. E isso será feito por 2 diáconos também. E a quantidade de dinheiro dada irá variar muito conforme as necessidades. Pessoas solteiras geralmente terão menos necessidade do que uma família, especialmente uma família com filhos. E também outras coisas podem ser doadas aos membros com necessidades também. Nem sempre dinheiro, mas pode ser outras coisas dadas a eles também. Nessa prática, nesse trabalho do diácono, nós precisamos lembrar e enfatizar o fato que o trabalho diaconal é um trabalho sensível, porque trata dos nomes de pessoas e situações privadas nas suas vidas.
Como resultado, os diáconos devem fazer seu trabalho com a máxima confidencialidade. É muito importante na vida, no ministério do pastor, no ministério do presbítero e também no ministério do diácono. Eles, e só eles, podem saber quem recebe o que e por quê e quando. Nem os presbíteros, nem os membros da congregação podem conhecer os detalhes. É importante destacar isso. Nem os presbíteros, nem os membros da congregação podem conhecer todos os detalhes. Isso é uma coisa privada entre os diáconos e os membros que estão recebendo esse sustento. E no final do ano, os diáconos informarão a congregação sobre o estado geral de suas finanças. Eles revelarão quanto foi coletado, quanto foi distribuído, o que foi coletado para organizações especiais, que pode ser feito também. Então, isso é, o dever dos diáconos de ajuntar e administrar e distribuir. E agora vamos falar sobre número 4, o quarto dever, que é encorajamento. O regimento instrui os diáconos a encorajar e consolar com a palavra de Deus aqueles que receberam as doações do amor de Cristo. E aqui nós podemos destacar duas coisas. A primeira é que os diáconos não são apenas dispensadores de dinheiro, não. Eles são servos espirituais. Eles são representantes da igreja e, como tal, eles devem fazer seu trabalho com oração e também com leitura da palavra de Deus. E quando eles fazem as visitas, eles precisam fazer isso também. E a segunda coisa que os diáconos precisam lembrar é comunicar nas visitas, nas reuniões, que eles estão vindo como embaixadores de Cristo. O dinheiro que eles dão não é o dinheiro da igreja, não é o dinheiro congregacional, não é o dinheiro de fulano. Não. Uma vez que é oferecido na igreja, esse dinheiro pertence unicamente a Jesus Cristo, o Senhor e o Rei da igreja. Assim, quando os diáconos dão esse dinheiro, eles estão dando em nome de Cristo. E além disso, eles estão dando esse dinheiro como um sinal concreto e uma prova visível do amor de Cristo. É importante ressaltar esse fato, porque a ajuda na igreja não é apenas muita conversa, é verificada por ações reais de amor e de misericórdia. Então, é o dever de encorajamento na congregação. Importante nos lembrar a necessidade de encorajamento na parte dos diáconos. E, finalmente, número 5, unidade, a promoção da unidade na congregação. O regimento diz que os diáconos precisam promover por palavras e atos a união no Espírito Santo que a congregação goza na mesa do Senhor. E talvez esse aspecto do trabalho é surpreendente para você. Encorajar, promover a união no Espírito Santo que a congregação goza na mesa do Senhor. Mas dos grandes objetivos desse trabalho de caridade na Igreja de Cristo é unir os crentes. A igreja, precisamos enfatizar que a igreja não é uma coleção de indivíduos. É um corpo, uma comunhão, a comunhão dos crentes, a comunhão dos santos. Quando os diáconos distribuem e utilizam os dons de Cristo na igreja,
É essa comunhão, essa unidade que é promovida. Mas pode perguntar o que é a Santa Ceia, a mesa do Senhor? O que isso tem a ver com o trabalho dos diáconos? É uma boa pergunta. A ceia é frequentemente chamada de a mais alta expressão terrena da comunhão que os crentes podem ter um com o outro nessa vida. Em tal ocasião, na celebração da Santa Ceia, os crentes compartilham um comum Senhor e mostram isso na prática, uma fé comum, uma alegria comum e um futuro comum, uma salvação comum que nós compartilhamos. O diaconato, funcionando corretamente na igreja, também servirá para melhorar, para desenvolver essa expressão. Então, nessa aula, nós ouvimos sobre o trabalho, as responsabilidades do diácono. E nós vemos que, realmente, muitas vezes, esse ofício é negligenciado no pensamento de muitas pessoas. Mas, como nós vemos nessa aula, o diácono tem um papel muito importante, central no trabalho, na função da Igreja de Cristo. E espero que nós somos levados a prezar esse ofício mais e mais e reconhecer a importância do ofício do diácono. Em conclusão, as perguntas para revisão nesta aula. Temos 5 perguntas. Número 1. De que maneira o ofício de diácono é um tipo diferente de ofício? De que maneira o ofício de diácono é um tipo diferente de ofício, diferente do que o ofício dos presbíteros? Número 2. De que maneira as leis do Antigo Testamento prepararam o cenário para o ofício de diácono no Novo Testamento? Número 3. Compare as qualificações para os ofícios de presbítero e diácono encontrados em Timóteo e Tito. E existem diferenças entre essas listas de qualificações para os presbíteros e para os diáconos? Número 4. Descreva o trabalho de um diácono na igreja. Quais são os deveres do diácono? Número 5. Em algumas igrejas, os diáconos não visitam os pobres, mas cuidam dos assuntos de propriedade e dinheiro da igreja. É a pergunta pessoal: o que você pensa sobre isso? É isso que a Bíblia ensina sobre o ofício do diácono? É algo para considerar em conclusão. Então, nós chegamos ao fim desta aula. Que Deus abençoe o nosso estudo e até a próxima aula.